tudo, ainda sem forma, mas tudo se forma a partir de uma voz. É voz de quem sabe, bem antes de ser, bem antes de tudo isso acontecer. Lugar tão perfeito, nações que se formam, são nomes e guerras, são genealogias sem fim. Às vezes não sei, não consigo entender, não vou duvidar, apenas vou crer, pois é a palavra de Deus. Bem cedo ou à tarde, a voz dedicada nos conta histórias, lições para viver. Se fraco ou doente, é remédio e pão, e hoje é tema da minha canção. E eu, imperfeito por fé, fui alcançado. É graça bendita, é misericórdia sem fim. Brilhante ideia alguém teve então de nos reunir, nos desafiar a ler a palavra de Deus. E eu, imperfeito por fé, fui alcançado. É graça bendita, é misericórdia sem fim. Às vezes não sei, não consigo entender, não vou duvidar, apenas vou crer, pois é a palavra de Deus. Olá pessoal, tivemos aqui um pequeno contratempo com a minha câmera, mas aí estamos, né? Finalmente chegando aí para o nosso tempo. Boa noite a todos, vocês que estão aí ao vivo e para vocês que também estão assistindo posteriormente. Muita gente assiste depois, sempre muito bom ter vocês por aqui. Nós estamos muito felizes por começar esse novo ano e temos certeza de que você também está na expectativa aí do que há de acontecer aqui, do que há de acontecer aqui no nosso grupo, né? No nosso canal da Bíblia em um ano. Então a gente vai fazer o possível aí para fazer de uma forma mais dinâmica possível, para que a gente não tenha, por exemplo, os erros que estamos tendo agora, né? Esse aqui tem que virar um pouquinho mais para cá, porque eu tive que mudar, estava tudo arrumadinho, aí de repente o maneco que pira, né? Meu amigo que me ensina a fazer as coisas direitinho, quando chega na hora dá aquela zebra, né? Mas é isso aí, pessoal. A gente está pedindo aqui para o pessoal que está assistindo ao vivo, colocando aí, você está assistindo depois também pode colocar o seu qual é a igreja de onde você está assistindo e tal, né? Quer dizer, você não deve estar assistindo nenhuma igreja. Qual é a igreja que você assiste e que cidade você está assistindo? Você já me conhece, você sabe que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então você sabe que eu estou tentando me ajustar aqui para começar a falar, mas não posso deixar de falar nada, né? Então é por isso que está essa confusãozinha aqui. O pessoal que assiste depois vai pular esse pedaço inicial, e a não ser a música do Júlio. Você sabe, se não sabe vai ficar sabendo agora, que essa música que nós ouvimos no início chama Palavra de Deus, e ela foi escrita e composta pelo Júlio Elcio,
para o nosso canal da Bíblia em um ano, no ano passado. Então, o meu propósito aqui, nesse tempo, com você, na verdade são três. São três coisas que eu quero fazer. Primeiro, dar as boas-vindas e explicar para aqueles que não participaram da nossa jornada no ano passado, o que é que tem no nosso grupo, o que é que ele oferece e o que é que você vai encontrar lá. Você vai perceber, você que já esteve ano passado, vai ver algumas diferenças aí. Segundo propósito é incentivar você que ainda não está no canal do Telegram, e eu já vou te explicar que não tem nenhum segredo você entrar lá, tem um link aqui no nosso chat, está fixo lá, na primeira mensagem lá, que está aparecendo para você, é o link do Telegram. Você não precisa ter medo do Telegram, eu não ganho nada do Telegram, certo? Mas assim, quem tem muitos de nós, inclusive eu mesmo, só uso o Telegram para o nosso canal. Ah, mas eu estou falando, tá bem ruim o som, né? E a evidência de que tá ruim o som é que eu não estou falando no microfone. O microfone está virado para o outro lado. Acho que agora deve ter melhorado bastante, né? Esse nosso som FM estéreo, né? O Maneco já percebeu que o meu cenário mudou, né? Da biblioteca do Senado, eu estou aqui no sepulcro caiado aqui atrás, né? Acho que agora sem dúvida melhorou aí. Tenho certeza de que você está ouvindo melhor essa minha essa poderosa voz, né? Bom, vamos lá. Primeiro objetivo, então, o que é que tem no nosso canal? Tem muitos grupos de leitura da Bíblia, mas uma das vantagens de você ter um grupo no Telegram é que, primeiro, quando você entra lá, você vai ver que tem um monte de mensagens, mas não são como aquelas mensagens dos grupos de WhatsApp. Sabe, aquelas que cada um manda uma florzinha, manda um joinha, manda uma mãozinha, você fica vendo aquele monte de coisa. No Telegram não é assim. Quando você entra, você só vê aquilo que nós postamos daqui da administração. Então, o que nós temos no dia, né? A leitura do dia ou a gravação do dia, só tem aquilo ali. Você pode ter 200 mensagens, 200 comentários, eles não vão ficar enchendo a tua tela. Você entra lá só se você quiser, faz o seu comentário e lê aquilo que você quiser. Aquilo que a gente posta vai estar sempre em primeiro lugar. Então, isso é uma vantagem. Também se você não estava no canal ainda, mas se você entrar agora lá, tudo aquilo que tem lá, que foi postado anteriormente, você vai ter acesso e fica permanentemente por lá. Então, tudo que você tem que fazer é clicar agora, se você ainda não é membro do canal. Se você já estava no ano passado, é o mesmo link, é o mesmo grupo. Tem muita gente me perguntando, mas onde é que está o link desse ano? Quem já estava no ano passado permanece no mesmo canal ali do Telegram. Você pode, inclusive, compartilhar com outras pessoas. Quem não estava, é só clicar, portanto, no link que está em cima e você pode, então, acessar lá. Vai ter acesso a tudo. O que nós já temos lá? Bom, nós já temos um mapa de voo para cada um dos livros da Bíblia. O que é esse mapa de voo? Um vídeo de entre 5 e 10 minutos, depende do tipo do livro, né? São, portanto, 66 mapas de voo, uma introdução para cada um dos livros da Bíblia. Estão lá no nosso canal do YouTube, mas aqui no nosso canal do YouTube. Se você não está inscrito no canal do YouTube, aproveite e se inscrever agora aí. Você tem uma playlist lá, mapas de voo, você tem todos os vídeos que estão lá, que foram feitos no ano passado. Além dos 66 livros, você tem alguns bônus que a gente colocou, por exemplo, introdução aos profetas, introdução aos salmos, algumas coisas assim extraordinárias. O nosso canal é 100% gratuito, você não vai pagar nunca, jamais, nada. Você simplesmente, inclusive se alguém pedir dinheiro para você em nome do canal, não dê porque é golpe. Já tentaram dar esse golpe aí no pessoal, não entrem nessa, nós não cobramos nada aqui. Então você pode entrar lá. Você pode passar isso para quem você quiser, não precisa ser de igreja, tem muita gente que nos acompanha que não frequenta igreja nenhuma. Nós temos pessoas que são espíritas, que são de outros grupos diferentes daquele que a gente frequenta, mas isso não tem importância nenhuma. Nosso papel aqui é exclusivamente promover a leitura da Bíblia. Também a gente não faz assim, não é um canal de disputas teológicas, doutrinárias. A gente não discute isso aqui, não é porque não seja importante, mas é que não é o propósito do canal. É simplesmente ler a Bíblia e ajudar você a ter mais familiaridade com o texto bíblico para você poder se acostumar com a leitura e entendê-la melhor. Também você vai encontrar lá, eu acabei de postar isso, o pessoal que já está inscrito já tem até acesso agora, acabei de postar o calendário do primeiro trimestre. E a grande diferença que nós vamos ter do ano passado para este ano é que nós vamos ter
uma leitura na ordem cronológica. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Esse é o segundo propósito aqui da nossa live de hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre a importância e as vantagens de você ler a Bíblia em ordem cronológica. O que a gente ganha com isso? O que nós vamos ganhar nessa jornada aí? Então, é isso. Há uma outra coisa importante também. Nós vamos ter nós vamos mudar a versão esse ano. Nós vamos usar uma versão chamada NVT, é a nova versão transformadora. Tem um exemplar dela aqui, é da Mundo Cristão. Eu não tenho, também vou deixar claro que eu não ganho nada, eu não vendo Bíblias, inclusive. Mas se você não tem ela física, você pode encontrá-la naquela YouVersion, por exemplo, né? Aquele aplicativo da Bíblia, certamente já tem lá. Se você gosta dela em papel, essa aqui, por exemplo, eu devo ter pago uns R$15, alguma coisa assim. Bíblia Nova Versão Transformadora, é essa a versão que nós vamos usar. Só que nós vamos usar a Bíblia na ordem, nós vamos ler a Bíblia na ordem cronológica. E aí eu pergunto, você já leu a Bíblia na ordem cronológica? Eu estou colocando aqui uma enquete. E você poderá responder aí. Depois vai aparecer essa enquete lá também no canal. Mas aqui, para a gente dar uma turbinada aqui no nosso chat. Estou colocando aí, às vezes está aparecendo aí para vocês, dentro de alguns segundos, vai estar ali. Você pode, então, votar. Se você já leu a Bíblia em ordem cronológica, pode votar aí. E aí a gente daqui a pouco vai, então, ver como é que está o nosso grupo. E a gente vai... agora falar um pouquinho sobre por que é tão importante o que a gente ganha quando a gente lê a Bíblia nessa ordem. Então, você pode responder ali na enquete, pode comentar aqui também, mas responde ali na enquete e depois a gente vai terminar ali. Então, se você nunca leu, se você já leu, responda ali na enquete que está posta no chat, tá bom? E eu queria, enquanto você vai votando ali, enquanto você vai chegando, eu queria que você acompanhasse aqui. E atenção, cortes, porque nós vamos ter o primeiro corte agora, né? Eu quero falar com você, esse é o segundo propósito, portanto. Já falei um pouquinho o que tem lá no canal e agora falar um pouquinho sobre isso. Tem algumas razões aí, eu quero te dar 4 razões porque você deve ler pelo menos uma vez na vida a Bíblia em ordem cronológica. Vamos lá? Eu quero rapidamente falar sobre isso, não vou demorar muito não. Eu postei isso no Instagram esses dias. Esse ano a gente vai usar bastante o YouTube e o Instagram também, mas no Instagram a gente vai colocar os temas e vamos desenvolver vários vídeos aqui. Quero investir um pouquinho mais no YouTube. Então, 4 razões para você ler a Bíblia na ordem cronológica. Eu estava falando isso aqui do que eu coloquei no Instagram, porque se você não nos segue no Instagram, aqui vai, então eu vou postar aqui no nosso chat o nosso endereço. É Instituto_Alvo. Você nos acessa lá no Instagram. Só que eu fiz alguma coisa errada aqui que não deu certo. Espera aí que agora vai dar certo. Instagram, Instituto_Alvo. Tudo, na verdade não é tudo minúsculo, é underline e o alvo é minúsculo. Pronto. Tá aí. Você já pode olhar e acessar se você não nos segue ainda. Então, vamos lá. 3 coisas para você. Se você não é assinante aqui do canal do Instituto Alvo no YouTube, se inscreve agora. Se você não nos segue no Instagram, aí está no chat o endereço. E principalmente, se você ainda não está conectado lá no nosso canal da Bíblia em um ano, clica no link ali que está lá em cima e faça a sua inscrição agora mesmo para o canal. Muitas igrejas estão, pelo menos uma igreja, tem muita gente aqui da Igreja Batista do Cambuí, por exemplo, em Campinas. Eles vão usar o nosso canal como o momento de devocional da igreja. Então é interessante. Todos os dias, essa é uma diferença que nós vamos ter do ano passado para esse ano. 2 diferenças. São 3. Nós vamos ter uma leitura só às 6 da manhã, não vamos ter mais às 18h30. A gravação da leitura vai ser feita ao vivo com o meu comentário no final. Isso vai ficar gravado. Se você não puder às 6 da manhã, você pode em qualquer outro horário do dia. E a terceira modificação é que vamos usar então a nova versão internacional. Mas vamos lá.
4 razões para você ler a Bíblia em ordem cronológica. E eu contei aqui com a participação do meu amigo pastor Marcelo Ferreira. Ele estava assistindo aí, um abraço para você lá de Portugal. E ele me deu aí uma das dicas que a gente vai compartilhar com você agora. A primeira razão que eu quero te dar, a primeira razão é, quando você lê a Bíblia em ordem cronológica, você entende melhor o contexto histórico dos livros. Bom, você já deve ter percebido que a igreja, que a Bíblia, ela não vem na ordem cronológica, ou seja, quando começa lá Gênesis, Êxodo, Levítico, tal, até um pedaço, até 1 Reis, ainda vai numa sequência mais ou menos cronológica. Mas quando começa da divisão do reino de Judá e de Israel para frente, aí a coisa complica até o Velho Testamento. E os profetas, eles não vêm na ordem que eles estão lá. Então você tem ali Isaías, quando começam os profetas, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Lembra que a gente decorava isso lá na escola dominical? Esses livros não estão na sequência cronológica, ou seja, não é que veio primeiro Isaías, depois veio Jeremias, aí depois veio um profeta chamado Lamentações. Não, Lamentações é só o nome do livro de Jeremias. Depois veio Ezequiel, não foi nessa sequência. A ordem da época que eles viveram é bem diferente. Então, a gente vai ler esse ano justamente colocando esses encaixes aí. Então, nós vamos ler o rei que estava governando e o profeta que profetizou naquela época, quando isso é possível identificar. E vai ter coisas interessantes. Por exemplo, o livro de Jó. Jó era um patriarca, ele era do período dos patriarcas. E a história de Jó, que é registrada no seu livro, ela é mais ou menos da época lá de Abraão. Então, você vem lá na frente porque ele é um livro poético, e na nossa Bíblia os livros poéticos estão agrupados, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Mas, cronologicamente, a história de Jó vai vir lá junto com os patriarcas. Então, assim vai ser a nossa leitura. Então, esse ano, por exemplo, nós vamos começar lendo Gênesis. Quando chegar lá pela história de Abraão, a gente para Gênesis e começa a ler Jó. Aí você fala, mas que esquisito. Mas é que essa é a ordem cronológica. Então você vai ver similaridades do contexto histórico. Foi por isso que eu disse que você vai entender melhor o contexto histórico dos livros. Eu vou dar um exemplo, agora que eu citei Jó. A característica da época dos patriarcas é muito peculiar. A vida e a época dos patriarcas é muito diferente de outras épocas. A revelação de Deus ela é feita principalmente pelo patriarca, por isso que a gente chama da era dos patriarcas. Jó vive um período como esse. Então ele é uma espécie de líder diferente do que vai ser, por exemplo, um Moisés ou um Josué, que está vivendo em outra época, ou um dos reis. Então isso tudo é importante para você, compreendendo melhor o contexto histórico dos livros, que você entenda, primeiro que você interprete melhor o texto, e aí você vai entender melhor a mensagem de cada livro. O propósito do canal não é ensinar todo esse processo. Nós não somos aqui um curso de hermenêutica, por exemplo, que vai te ensinar a interpretar a Bíblia. Não é isso. Mas uma das ferramentas para você entender melhor a Bíblia é você, então, entendendo onde que cada narrativa ou que cada trecho da Escritura se encaixa. Qual vai ser o nosso propósito aqui? Eu vou colocar entre aspas, simplesmente esse. Mostrar a você a ordem cronológica, fazer a leitura assim, e então incentivar você a ler a Bíblia inteira desse jeito. Muitas pessoas que estavam conosco ano passado leram a Bíblia inteira pela primeira vez na sua vida. E muitos de vocês vão ler agora pela primeira vez também nesta ordem cronológica. Eu estou olhando aqui a nossa pesquisa, aqui, a nossa enquete. Olha, até o momento, 73% nunca leu a Bíblia na ordem cronológica. Então vai ser uma aventura bem interessante para a maioria de nós. E para aqueles de nós que já fizemos isso, certamente vai ser mais uma oportunidade de você compreender aí melhor o contexto histórico. Essa é a primeira razão. Vamos à segunda razão. Se você quiser fazer algum comentário aqui no chat, ao vivo, pode fazer. Segunda razão, que é importante ler a Bíblia em ordem cronológica. Você vai conectar melhor as narrativas da Bíblia. Muitas vezes a gente acha, e a primeira vez que a gente lê a Bíblia inteira, isso já começa a cair, mas na segunda isso vai ficando mais fácil ainda. Às vezes a gente acha que a Bíblia é um monte de coisas agrupadas que não tem nenhuma relação entre elas.
Não, a Bíblia tem um todo, e inclusive tem uma história que está sendo contada. Eu ainda não estou falando nem da história da redenção, eu estou falando apenas da história dos personagens. Você tem a história da criação do mundo, depois da formação do povo de Israel, tem uma razão para tudo isso que a gente vai ver no último ponto. Mas basicamente é isso, a criação do mundo, das primeiras civilizações, depois o foco, né, vai ficando sobre a família de Abraão, Isaac e Jacó, a família do povo de Israel, né, que se transforma no povo de Israel, e assim vai até o final do Novo Testamento, aí vem a igreja e tal. Bom, essas histórias, elas não estão soltas ali, elas têm uma sequência. A gente não percebe, às vezes, essa sequência porque não lê a Bíblia na ordem cronológica. Então, essa é uma segunda razão muito importante para você nos acompanhar aqui. Olha só. Conectar melhor as narrativas, e aí você vai compreender melhor a unidade da Bíblia. A Bíblia é um livro só, composto de vários livros, mas ela tem uma unidade, ela é uma coisa organizada, ela tem uma narrativa que tem começo, meio, fim e depois o fim ainda, né? Então é muito interessante e isso vai certamente te ajudar muito nessas suas andanças pela palavra de Deus, ok? Então, vamos lá, eu tenho a mania de professor, eu gosto de repetir, né? Então vamos lá, primeira razão, entender o contexto histórico dos livros. Segunda razão, conectar melhor as narrativas do livro. Terceira razão, ganhar uma visão panorâmica da Bíblia. Eu sei que você que já leu ano passado a Bíblia inteira, às vezes pela primeira vez, já ganhou uma visão panorâmica muito mais interessante. Mas agora, lendo em ordem cronológica, isso ficará ainda mais fácil. E aí, como a gente está dizendo aí no slide, isso vai te ajudar a perder o medo de algumas partes difíceis da Bíblia, como, por exemplo, os profetas. Sabe qual que é uma das razões, pelo menos para mim, na minha experiência pessoal, que eu sempre tive um certo receio de ler e até de estudar os profetas? É justamente isso. Como eu não tinha uma visão panorâmica, não fazia as conexões entre as narrativas e a época histórica, aquele monte de mensagem jogado assim no ar fica meio confuso, meio difícil de entender. Quando você coloca na ordem cronológica e fala assim, esse profeta aqui, o profeta Isaías, ele viveu na época do rei Acás, do rei Uzias. O Jeremias, ele profetizou desde lá do tempo do rei Josias até quando caiu a Jerusalém, que os babilônios entraram. Bom, você que já leu a Bíblia, você já sacou aí muita coisa que eu falei. Agora imagine você colocar isso numa ordem, né, que os fatos aconteceram. Aí você tem lá o Zedequias, que é o profeta, que é o rei lá do finalzinho do reinado de Judá, e o Jeremias trabalhando junto com ele, profetizando para ele, levando palavras para ele, sendo perseguido por ele. As narrativas ganham um outro sentido e você perde o medo de estudar porque você começa a entender um pouco melhor. Então, essa terceira razão, talvez uma das mais importantes, você vai ganhar essa visão panorâmica e vai perder o medo de algumas partes da Bíblia que você talvez pulasse porque não estava conseguindo entender direito. Mas aí vem a principal razão, e essa última que eu preciso aqui dar o devido crédito, porque embora eu sabia disso, obviamente, mas quem me lembrou dessa última aqui foi justamente o meu querido amigo Marcelo Ferreira. Já o citei 2 vezes aqui, mas não tem problema, eu posso citar mais uma vez. Ele me fez lembrar isso, e essa quarta razão é a seguinte: além de ganhar uma visão panorâmica da Bíblia, você vai ser levado a pensar ou a perceber que existe uma linha da grande história que está sendo contada. Eu falei há pouco que nós temos uma história de personagens, a história de uma família, de um povo que está sendo contada. Mas, na verdade, a história mesmo que está sendo contada é a grande história de Deus. Então, para que a gente lê a Bíblia? A gente não lê a Bíblia só para encher espaço ou para ganhar conhecimento, embora a gente ganhe conhecimento, a gente ganha vocabulário, a gente ganha uma série de coisas quando a gente lê a Bíblia. Ainda mais quando a gente lê a Bíblia junto, assim. Eu, por exemplo, ganhei um monte de amigos esse ano ao ler a Bíblia aqui nesse canal. São mais de 600 pessoas, a maioria das quais eu nunca encontrei pessoalmente. Então, foi muito legal. Mas não é por isso que a gente foi ler. Esse foi o subproduto, esse foi o bônus. O que a gente queria era ler a Bíblia, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela fala conosco. As Escrituras Sagradas são Deus falando com a gente. Até alguém já disse assim: você quer ouvir a voz de Deus? Aí eu tenho aqui uma Bíblia, certo? É a Bíblia NVT. Ela é meio coloridinha assim, mas ela é a Bíblia NVT que nós vamos usar esse ano. Você pode usar a capa que você quiser. O que importa é o que está dentro. Você quer ouvir Deus falando? Você tem que fazer mais ou menos assim, ó.
Ah, eu vou escutar o que Deus está falando. É lógico que não é assim, literalmente. Você está entendendo que isso é só uma maneira de dizer: Deus está me falando, ou falando comigo, através da sua palavra. E o que é que ele está falando? Ele está contando a sua história. Que história é essa? A história é que nós somos criados, né? Então é a história da criação, que nós vamos ler amanhã, amanhã, para quem está assistindo na terça-feira ao vivo, né? Na quarta-feira, dia 4 de janeiro, nós vamos começar a nossa leitura, nós vamos ler sobre a criação. A formação do universo pela palavra de Deus. Então nós cremos na criação, essa é a primeira parte da grande história de Deus. Depois nós temos a queda, o homem pecou. E a partir daí nós temos a história da redenção. E essa história da redenção ela vai culminar com a glorificação ou com a restauração de todas as coisas lá no futuro. Então o que é essa grande história? Qual é essa linha da grande história? É a redenção em Cristo Jesus que está sendo contada. Veja, a Bíblia tem vários tipos literários, vários estilos literários. Você vai encontrar narrativas, você vai encontrar poemas, você vai encontrar mensagens proféticas. Lá no Novo Testamento você vai encontrar, além das narrativas dos evangelhos e de Atos, muitas cartas dos apóstolos. Você vai encontrar o livro de Apocalipse que mescla essas coisas todas. Bom, o que isso aí tudo está fazendo? Para qual é o propósito de tudo isso? O propósito de tudo isso é nos contar a grande história de Deus. Nós estamos inseridos na grande história de Deus. Não é Deus que entra na nossa história. Nós é que entramos na história de Deus. E aí, quando você lê a Bíblia na ordem cronológica, você percebe isso com mais facilidade. Certamente, se você leu a Bíblia inteira no ano passado ou em algum outro momento, não é só quem leu a Bíblia com a gente aqui no canal é que teve esse privilégio. Outras pessoas leram de outras formas, né? Mas se você já leu a Bíblia inteira pelo menos uma vez, você já percebeu essas coisas que eu falei aqui. Mas ao ler na ordem cronológica, isso vai ficar ainda mais claro para você. De maneira que lá no terceiro ano, quando você for ler a Bíblia pela terceira vez e já leu uma vez inteira, numa versão, agora vamos ler em outra versão, nessa nova ordem. Quando você começar a ler a Bíblia, como a gente faz às vezes no dia a dia, você vai na igreja, por exemplo, escuta lá uma pregação sobre um texto lá de 1 Samuel. Aí na outra semana você vai lá, você encontra alguém falando sobre o livro de Provérbios. Aí você vai na classe da escola dominical, você encontra alguém explicando alguma coisa sobre uma parábola de Jesus. Bom, quando você tem essa noção do que a gente está falando, quando você percebe essas linhas que a gente falou aqui, né? Vamos lá de novo, essas 4 razões que eu te dei aqui para você ler a Bíblia em ordem cronológica. Vamos lá de novo, as 4 razões que eu te dei para você ler a Bíblia em ordem cronológica. Entender o contexto histórico dos livros, conectar melhor as narrativas, ganhar uma visão panorâmica da Bíblia e perceber a linha da grande história, mesmo que você esteja assistindo uma mensagem ou um estudo bíblico de um trecho só da Bíblia, você vai saber se localizar, porque você sabe, esse assunto aqui, esse trecho aqui, ele se refere a uma época que o profeta estava profetizando em tal época, antes do exílio ou depois, então isso tem a ver com esse contexto histórico. Você já se liga, você não cai de paraquedas numa mensagem. E sabe que uma das coisas que eu fico mais feliz quando a gente incentiva as pessoas a lerem a Bíblia, como a gente tem feito aqui, eu tenho ouvido isso muito de vocês. Muitos de vocês que estão participando aqui, alguns de vocês me mandam mensagens ou encontram comigo quando eu vou pregar na sua igreja, alguma coisa assim. Eu escuto muitas pessoas falando isso. Eu estou entendendo muito melhor as mensagens agora. Ou seja, a leitura da Bíblia, o estudo bíblico é muito mais proveitoso porque eu não caio mais de paraquedas no estudo bíblico, eu sei me localizar. Eu falo, puxa, é isso aí. Essa era a ideia. Agora, eu quero insistir muito nesse aspecto, por isso que eu quero voltar nesse último slide. O nosso propósito, não é o meu propósito pelo menos, ao fazer esse incentivo, ao gravar esses vídeos, ao fazer os mapas de voo, ao fazer tudo que a gente está fazendo aqui juntos, a nossa equipe aumentou, nós vamos ter mais gente nos ajudando esse ano e vai ser muito legal. O meu propósito é simplesmente que você diga assim, eu não caio mais de paraquedas no estudo bíblico, eu estou entendendo melhor a Bíblia, eu espero que você entenda melhor e conheça melhor a Deus. E que se você ainda não entrou na história de Deus, pela redenção em Cristo, que essa mesma palavra que nós estamos lendo, te leve a isso. Por isso que o nosso propósito aqui não é doutrinário ou teológico. Nós temos pessoas das igrejas mais diferentes aqui. E isso nunca será um problema, porque nós não vamos entrar nas questões doutrinárias, mas nós vamos entrar na questão de ler o texto bíblico e deixar o texto bíblico falar com você, que afinal de contas
É a Bíblia que transforma. O mapa de voo que a gente faz, muita gente me agradece, vocês não têm nem por que me agradecer. Inclusive porque fazer esses mapas foi muito importante para mim. Eu revisitei a Bíblia inteira junto com vocês esse ano. E eu fui abençoado antes de vocês, porque quando eu gravava, quando vocês assistiam o vídeo, eu já tinha estudado antes, já tinha gravado antes, já tinha sido abençoado. Então fui até privilegiado. Mas qual é o propósito de tudo isso? O nosso propósito é exclusivamente que você perceba que Deus está falando com a gente, Ele tem um propósito para nós e Ele quer nos inserir no plano dEle. E mais que isso, que fique muito claro, não é a gente que tem que chamar Deus, Deus, vem aqui, por favor, na minha vida, como se, né, Deus fosse um convidado de honra, até ou um convidado de luxo. Tudo isso é muito bonito, mas na verdade, nós é que precisamos entrar e participar da vida de Deus e participar da sua grande história, né? Então, as Escrituras, elas servem para isso, certo? Então, fundamentalmente era isso que a gente queria dizer a respeito do porquê que nós vamos assistir ou do porquê que nós vamos ler a Bíblia nesta ordem. Eu espero que você seja muito abençoado, e como certamente você já foi o ano passado, então que você seja muito abençoado. A nossa enquete aqui, para quem estava ao vivo, mostrou isso. Olha, você pode ver aí que é que aparece para vocês no chat. 76% das pessoas nunca leram a Bíblia na ordem cronológica, 23% já leram. Então isso significa que vai ser uma experiência nova para muitos de nós. Mas eu, por exemplo, já li a Bíblia em ordem cronológica algumas vezes, mas eu tenho certeza que não vai ser a mesma coisa. Eu não quero aqui julgar se estava certo ou errado, né? Em tudo que ele falava, pelo menos. Tinha um filósofo grego que falava que você nunca entra duas vezes no mesmo rio, né? Eu moro aqui na lindíssima Piracicaba, a noiva da colina. Nós temos aqui o rio Piracicaba. Isso, eu sei, é aquele que vai jogar água para fora quando chegar esse rio mesmo aí, né? Dos olhos de alguém que chora. Inclusive está quase jogando água para fora, mas não é dos olhos de quem chora, é que choveu bastante aqui mesmo. Se você entra no rio Piracicaba hoje, quando você entrar no rio amanhã, não é o mesmo rio, era isso que o filósofo dizia. Você nunca entra duas vezes no mesmo rio. Porque quando você entra no rio Piracicaba hoje, as águas que estão ali são umas. No dia seguinte, é o mesmo rio, é o mesmo leito, mas não é o mesmo rio, são outras águas que estão chegando. E você também já não é o mesmo. Você entra hoje, você está com 75 quilos. Você entra depois de uma semana de férias, você já está com 82 quilos. Então você também já não é mais o mesmo, né? O que ele queria dizer, a vida tem uma dinâmica e a gente vai mudando e as coisas vão mudando. Num certo sentido, desculpe se você não concordar assim com essa analogia, num certo sentido, ler a Bíblia é sempre assim. Não é que a Bíblia vai ser diferente, ela vai mudar a cada dia, mas num certo sentido, a Bíblia se renova a cada vez que você lê. Não é que a Bíblia vai mudar o que ela está dizendo, mas você vai ser diferente. Suas experiências serão diferentes, suas expectativas, suas necessidades, os seus dilemas vão ser diferentes. Não sei como é que foi 2022 para você. Eu confesso que 2022 foi um ano que foi bom. Eu gostei de 2022. Nós conseguimos voltar, pelo menos no nosso caso aqui do Instituto Alvo, nós voltamos quase à situação pré-pandemia, né? O que foi para nós um grande alívio, porque foram 2 anos muito difíceis, né? 20 e 21. Então 22 foi um bom ano. Então a leitura da Bíblia nesse bom ano foi de um tipo. Foi diferente de quando eu li em 20, de quando eu li em 21, e eu tenho a impressão de que será diferente quando eu ler em 23. Eu não sei nem se eu vou conseguir chegar até o fim, quem é de nós que pode saber disso, né? Esperamos estar aqui todos juntos em 2023, mas nós não sabemos se estaremos aqui. Nós podemos partir desse mundo, o Senhor Jesus Cristo pode voltar para nos buscar, não precisamos mais ler a Bíblia, né? Não que seja ruim ler a Bíblia, não vamos precisar mais, né? Mas assim, se a gente tiver essa experiência, nós vamos ter uma experiência nova, diferente. Por isso que não sei quando esse grupo aqui vai acabar, mas mesmo que esse grupo acabe no final de 2023, ele só foi feito para 2022. Então nós já estamos numa hora extra aí 2023, né? Mas vamos supor que ele continue ou que ele pare. Você vai continuar lendo a Bíblia do mesmo jeito. Por que você vai continuar lendo a Bíblia do mesmo jeito? Porque sempre você vai precisar dessa renovação de Deus falando na sua vida. E quando você lê a Bíblia de uma forma global, como a gente está fazendo, inteira, como nós estamos fazendo, já fizemos no ano passado, vamos repetir esse ano, uma coisa que vai acontecer, talvez você já possa até testemunhar disso, você vai parar de ficar lendo a Bíblia como se ela fosse aquelas caixinhas de promessa. Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo hoje. Aí você vai lá assim, fecha os olhos bem fechado, dá uma mexida assim nos dedos, vai aqui.
Abre e vai ler. Olha, eu vou dizer para você, eu não posso dizer que Deus não vai falar com você dessa maneira, porque Deus fala do jeito que Ele quiser, né? Então, quem sou eu para dizer que... Mas eu não creio que a Bíblia foi escrita para ser usada desse jeito. Eu creio que ela foi escrita para ser compreendida na sua totalidade. E quanto mais você compreende a Bíblia na sua totalidade, e por isso ler a Bíblia inteira é tão importante, quando você precisar de alguma coisa específica, você não só vai saber onde buscar, mas vai ter o entendimento de ler aquilo que você está lendo, encaixando no lugar certo. Isso é fundamental para o nosso crescimento. Bom, o terceiro propósito da nossa live de hoje era justamente, então, incentivar você. E tem muita gente que está no nosso grupo, mas que talvez não esteja participando. A gente tem as estatísticas e o nosso querido Silas, marido da Priscila Bertoni, ele faz de vez em quando aí para nós essas análises. A gente percebeu o seguinte: o nosso grupo cresceu. Isso foi bem interessante, porque normalmente o grupo começa com 200 e acaba com 50, né? Mas dessa vez começou com 500 e terminou com 580. E saiu gente, ou seja, nós tivemos mais ganho do que perdas. Perdas, viu, gente? Não é percas, não, é perdas, com D. Nós tivemos mais ganhos do que perdas. E agora a gente abriu o grupo de 2023 e nós já temos mais gente do que com quem nós começamos o ano passado. Ótimo, maravilhoso, muito bom. Mas a gente não tem um engajamento maior do que 50%, ou seja, metade das pessoas realmente lê o texto que está posto no dia, ou faz ou ouve lá com a gente, né? E assiste os mapas de voo e tal. Bom, o que a gente quer é que você não apenas entre no canal, mas que você participe dele. Então, vou repetir para quem não tinha chegado ainda. Amanhã, para quem está ao vivo aqui, dia 3 de janeiro, dia 4 de janeiro, quarta-feira, nosso grupo começa a leitura na primeira quarta-feira do ano e encerra na última quarta-feira de dezembro. Então, amanhã é a primeira quarta-feira de janeiro, dia 4 de janeiro. Então, amanhã nós vamos começar Gênesis 1 a 3. O que vai acontecer? Às 6 da manhã, você que já está lá no canal do Telegram, você entra lá e vai aparecer lá, transmissão ao vivo. É só entrar. Você clica em entrar, você não vai aparecer, é só áudio. Você não precisa ligar nada, não vai aparecer você em lugar nenhum, você só fica ali. E alguém vai fazer a leitura da Bíblia e logo depois da leitura da Bíblia a gente faz um breve comentário. Isso tudo não leva mais de que 15, 20 minutos. Nós, inclusive, aquelas leituras longas, que nós tivemos leituras de quase 40 minutos, mas nós demos uma melhorada nessa divisão. Então é coisa assim de... Eu vou falar estourando meia hora, que às vezes a conversa vai um pouco além da leitura. Mas é isso. Pronto. Você leu, se você conseguiu ler às 6 horas... Tá feito. Você pode ler de novo, quantas vezes você quiser. A Bíblia é sua, tá tudo certo, né? Você pode ler quantas vezes você quiser. Algumas pessoas, inclusive, liam de manhã com a gente, ouviam, depois liam de novo. Melhor ainda. Ok. Se você não consegue estar às 6 horas, às 6 horas eu estou saindo para o trabalho, eu já estou no trabalho, eu não consigo levantar essa hora, essa gravação vai ficar lá disponível. Então você pode, na hora que você quiser, você vai lá e acessa, você ouve a leitura da Bíblia, do texto que está para aquele dia, e você escuta também o breve devocional que será feito. É tão simples quanto isso, ok? Mas a gente espera que esse simples se torne a voz de Deus na sua vida, porque é a palavra de Deus, como disse o nosso querido Júlio na música que nos fez. Ok? Então, para você que é líder, você tem muitos pastores, líderes ouvindo aqui, envolva a sua igreja nisso. Tem várias igrejas, vou citar de novo aqui a Igreja Batista do Cambuí, nosso querido pastor Elias, ele está divulgando isso para toda a igreja lá. Eu sei que tem outras igrejas que estão fazendo também. Faça isso à vontade, não precisa nem pedir, pode divulgar à vontade. Você que já é do nosso canal, convide pessoas, não importa a religião dela, não importa, nós não vamos falar aqui de religião, nós vamos ler a Bíblia, só isso. Qualquer pessoa aqui será bem-vinda, seus amigos, igreja que for, podem, você sabe, até tem um grupo, eu não sei se eles estão ainda, mas tem um grupo, tinha uma pessoa, uma psicóloga aqui do nosso grupo que trabalhava com uma sociedade de cegos, deficientes audiovisuais, e muitos deles entraram, porque eles falaram, poxa, para nós isso é ótimo, porque nós vamos ouvir, né? A gente não consegue ler a Bíblia, mas a gente pode ouvir a Bíblia. Pessoas idosas, que às vezes têm dificuldade com leitura, né? Alguém pode abrir lá o Telegram para eles. Pessoas idosas talvez terão mais dificuldade com o Telegram, mas alguém da casa pode abrir. Então, é muito interessante. Uma outra coisa importante,
as leituras ao vivo, elas são feitas de segunda a sexta-feira. Obrigado, Laura, você está perguntando aqui, estou lembrando. Segunda a sexta-feira, às 6 da manhã. Aos sábados e domingos não tem a leitura ao vivo, mas a leitura será postada, e a nossa querida Lani Santos, que também estava por aqui, para quem eu mando um abraço aí, já tem gente mandando os abraços para ela também, ela vai fazer a gravação aos finais de semana. E aí a gente vai complementar com o comentário. Então, aos finais de semana é só a gravação, não tem ao vivo, ok? Segunda a sexta, 6 da manhã, sábado e domingo, a gravação. Então, se você entrou lá agora, se você não tinha entrado ainda, eu vou postar de novo aqui, porque de repente você não viu o que está lá em cima. Está lá, mas de repente você não viu. Olha, não entrou ninguém ainda durante a live. O que quer dizer que provavelmente as pessoas que estão aqui assistindo, elas já estão lá no canal. Tudo bem, não tem problema. Se você não está, clique aí. Vou te dizer de novo. Se você não tem o Telegram instalado, dá uma limpada naquelas coisas que tem no WhatsApp, aquele monte de mensagem lá, e abre um espacinho para ele. Não ganho nada para defender o Telegram, que eu não sou do Telegram, tá bom? Mas assim, vale a pena você ter, não gasta muito espaço e fica tudo ali. Você pode acessar as coisas anteriores, os mapas de voo, tudo ali, tá bom? Então, faça isso, vale a pena. Eu, por exemplo, só uso o Telegram para o nosso canal, mas é bem mais fácil de usar, bem melhor, e aí você vai ter aí acesso. A gente só posta lá. Então, a gravação ficará lá. Nós temos todo dia, a gente coloca um cardzinho, um cartazinho com a leitura do dia. Hoje, amanhã, 4 de janeiro, Gênesis 1 a 4. E assim, todos os dias a gente coloca a leitura que você tem que fazer. E aí, isso vai ajudar. Mais uma vez, se você não tem a Bíblia NVT, que vai ser a usada, você pode usar esses aplicativos da Bíblia. Tem um aplicativo que a maioria das pessoas usa, chama YouVersion. Ele tem lá essa versão. Se você não tem, procure na internet nova versão transformadora NVT e você vai ter lá para você acompanhar a leitura. Uma das coisas que eu costumo fazer, nós estamos sugerindo isso no grupo, é cada ano fazer a leitura da Bíblia inteira numa versão diferente, porque isso também dá uma visão interessante das diferenças de tradução, e isso é muito bacana. Ok? Eu creio que era isso. E assim, vamos considerar oficialmente inaugurada a nossa temporada 2023. Leitores 2023, sejam bem-vindos. Entrem lá, por favor, meus queridos amigos e amigas. Entrem lá no Telegram e a partir de amanhã, se você não vai participar de nenhum outro dia, tente participar pelo menos da estreia. Amanhã, 6 da manhã, dia 4 de janeiro, você, por favor, entre lá, nem que seja só esse dia, só para você ver como é que é, e vai ser bem legal. Ok? Olha, eu vi muita gente aqui mandando abraços, saudações e tal. Eu não vou ler todos aqui, porque para quem está assistindo depois fica meio difícil de acompanhar aqui, né? Mas estou vendo muita gente querida aqui, e se você não está, só para eu ter uma ideia, não sei se alguém pode dizer aqui, tem alguém que não está no nosso canal, não está lá no canal do Telegram, que está aqui na live? Diga aqui, por favor, se tem alguém que não está ainda lá. Porque eu creio que talvez a maioria já esteja. Estou dizendo isso porque até agora eu não vi, assim, agora entrou alguém. Só porque eu falei que não, agora entrou alguém, né? Mas talvez você ainda não tenha se manifestado aí. Então, para quem já está lá, o calendário do primeiro trimestre das leituras já está posto, e você também poderá acessar outras coisas desde o começo lá. A gente fez uma limpeza do ano passado, né? E deixou só aquilo que é interessante ainda para quem não entrou. Milton, você não está no Telegram, mas é muito fácil se você instalar. Você instala rapidamente. Eu vou te dizer uma coisa, eu consegui instalar sozinho, então não tem quem não consiga, porque eu sou meio devagar com o negócio de tecnologia, né? Mas pode entrar lá que você vai conseguir, e se tiver faltando alguma coisa, se não tiver espaço, por exemplo, no seu computador, você, por favor, deleta algumas coisinhas que você não está usando lá, que vale a pena. De novo, muitos estão no Telegram só por causa do canal de leitura, como eu, por exemplo. Então, significa que vale a pena aí. Ok? Então,
a última coisa que eu quero pedir a vocês é, por favor, divulguem à vontade, divulguem livremente. Às vezes tem gente que me pergunta assim, eu posso compartilhar isso aqui com alguém? A resposta é evidente que sim. Aliás, eu peço que você faça isso, né? E tem sido muito, muito, muito interessante. Muito bem, então era isso por enquanto. Não vi nenhuma pergunta aqui que eu precise responder. Agradeço muito a todos os que estiveram aqui nessa nossa live de abertura. Agradeço as palavras, muita gente mandando palavras assim de incentivo, de gratidão. Eu que agradeço vocês por estarem sempre conosco. E amanhã, para quem está aqui ao vivo, dia 3 de janeiro, amanhã ou a partir de amanhã, dia 4 de janeiro de 2023, 6 horas da manhã, se Deus nos der vida e saúde e internet também, nós estaremos juntos para começar essa nova jornada. Leitores 2023, sejam bem-vindos, Deus nos abençoe, vamos juntos e é isso aí. Tchau!